Bom dia, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou a Luciene Redondo e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre direitos sociais das pessoas com esquizofrenia e aí das pessoas também com deficiência, entram no caso, né, de deficiência mental e psicossocial, tá? Já fizemos aí o teste, agora são aí 11 horas, nós vamos até o meio-dia conversando. Eu vou passar um pouquinho para vocês algumas informações aqui que eu separei. Vocês vão colocando as perguntas, outras dúvidas que vocês tiverem, tá? Aqui embaixo nos comentários, que a Marina, a Fernanda do Proesc vão passando para mim e até o final eu vou responder para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, e parabenizar a todas as pessoas que têm esquizofrenia e também aos seus amigos, a comemoração do Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, ação do Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia. Nós do Proesc, o Programa de Esquizofrenia da Unifesp, nós participamos com várias entidades, várias instituições aí, de profissionais e de representativas, né, de pessoas com esquizofrenia e familiares, de algumas atividades online. Então, quero fazer aí o convite para vocês, na nossa página também, acompanharem algumas dessas atividades que ficaram gravadas e vocês podem ter acesso clicando aí no link que aparecer, tá bom? Eu vou passar também algumas outras atividades de agenda que tem até o final dessa semana em comemoração ao Dia da Pessoa com Esquizofrenia, que para nós é um marco, é muito importante para que cada vez mais as outras pessoas, a sociedade possa trazer o tema da esquizofrenia livre do preconceito e do estigma e que essas pessoas tenham cada vez mais qualidade de vida, tá? Aproveitando que estamos no nosso início ainda, o nosso canal no YouTube, se inscreverem no canal Programa de Esquizofrenia da Unifesp, procura lá em busca no YouTube. Lá você vai encontrar todos os nossos vídeos de lives que a gente tem feito, principalmente nesse ano, por conta da pandemia, a gente tem disponibilizado esse canal, né, esse meio aí esse meio de comunicação para que tanto os nossos pacientes, familiares e amigos das pessoas com esquizofrenia, como o público em geral, possa também ter informações aí muito sérias, muito seguras sobre tratamento, sobre rotina. A gente já teve várias lives, acompanha lá, e essa que vocês estão assistindo agora também ficará em breve lá salva, gravada para vocês poderem acompanhar, beleza? Então é isso, tá? Como eu falei para vocês, então eu sou assistente social, a minha formação é em serviço social, eu trabalho no programa de esquizofrenia da Unifesp, trabalho com saúde mental e um pouquinho do que eu vou trazer dentro do serviço social sobre a questão do direito da pessoa com esquizofrenia comum. Iniciar falando um pouquinho de que o transtorno mental, pelo DSM-5, né, ele é uma síndrome caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento aí subjacente ao funcionamento mental, tá? Por que eu tô falando isso, tá? Porque o transtorno mental, alguns deles, né, que tem aí uma maior cronicidade, eles têm uma característica permanente. Ou seja, a partir de um diagnóstico não existe ainda a questão de uma cura, mas existe o tratamento. E nisso a gente coloca tanto a esquizofrenia, como também hoje o transtorno bipolar, que são transtornos mais crônicos, mais graves, que aí por toda uma vida a pessoa precisa de um acompanhamento
essa característica de uma maior cronicidade é o que vai colocar a pessoa com esquizofrenia dentro das políticas de direitos de pessoas com deficiência. Isso é extremamente importante para a gente começar a falar sobre direitos, porque a gente precisa primeiro entender em que lugar, em que espaço que está, né, das políticas aí de direitos, em que lugar que está as pessoas com esquizofrenia ou com transtorno mental grave. Então, ela está tanto no espaço aí de saúde mental, como também nos espaços de políticas de inclusão de pessoas com deficiência. E aí, dentro do direito de pessoas com deficiência, que é um marco aí que é importante a gente destacar, também conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, Lei 13.140, que quer estabelecer logo no seu segundo artigo que a pessoa com deficiência é considerada aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, e aí a gente para no mental, né? O qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva das pessoas. Hoje a avaliação da deficiência, seja qualquer tipo de deficiência, ela pode ser feita também no aspecto biopsicossocial, ou seja, é considerado questões aí ambientais, fatores psicológicos, fatores sociais, a limitação no desempenho de atividades, restrição de alguma participação social, né? Então, todas essas informações, elas compõem aí um laudo característica exclusiva de um diagnóstico, não é exclusiva de um diagnóstico, não é apenas clínico, mas também pode ser feita junto com outros laudos, profissional, psicólogo, assistentes sociais, neuro, desde que aquele profissional tenha especialidade ou tenha conhecimento sobre a área daquela deficiência daquela pessoa, tá? Isso é importante dizer, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai trazer diversos aspectos dos direitos das pessoas com deficiência que se aplicam também às pessoas com esquizofrenia, né? Entre elas, a gente tem lá sobre questões de acesso ao trabalho, sobre questões de acesso à educação também, à habitação, a todos os direitos, né? Previdência social, assistência social e tudo isso é extremamente importante, estar um pouquinho dentro do que a gente vai conversar hoje, tá? Dentro ainda dos aspectos legais, né, norteadores de leis aí sobre esses direitos, a gente tem alguns marcos também importantes. LOAS, e é sempre uma questão, né? A gente recebemos também muitas perguntas de vocês aí sobre a questão do LOAS. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela é de 1991 e ela vai estabelecer algumas coisas, entre eles o benefício de prestação continuada, que é o benefício que acaba sendo conhecido como LOAS, tá? Esse benefício, ele é devido para toda pessoa que tem alguma deficiência ou ao idoso acima de 65 anos que comprovem uma vulnerabilidade socioeconômica que, então, na legislação é considerado o per capita, a caracterização dessa vulnerabilidade a partir per capita familiar, né, da renda dentro da família, que deve ser de 1/4 do salário mínimo para que a pessoa tenha esse acesso, tá? A legislação da LOAS, né, também traz em seu artigo 93 sobre a questão da reserva de vagas por cota para acesso ao trabalho para pessoas com deficiência, conhecido como a Lei de Cotas. Então, no artigo 93, iniciou-se ali muito esse processo, né, se reforçou muito esse processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e esse também é um ponto importante, porque nós
até mesmo no PROESC, temos a experiência de pessoas com esquizofrenia que hoje estão trabalhando através da lei de cotas para pessoas com deficiência, sendo reconhecidos como pessoas com deficiência mental ou até mesmo psicossocial, e isso vem sendo aceito pelas instâncias aí, pelos órgãos de direitos, Ministério Público do Trabalho, vagas destinadas a pessoas com deficiência, onde se tem ali a possibilidade, também através da lei de cotas, a pessoa com esquizofrenia pode concorrer e ter essa inclusão dessa forma no mercado de trabalho. Outro marco importante é a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216 de 2001, que vai trazer um pouco sobre as questões relacionadas ao tratamento da pessoa com transtorno mental, também fala sobre os objetivos também dessa legislação em promover a reabilitação da pessoa com transtorno importante, trazendo aí as pessoas com transtornos mentais, para o convívio social, organizando também as políticas de atendimento, a rede de atendimento, tá? Oi, estão me ouvindo? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2008, que foi através dessa de inclusão. Nós temos também a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, né, através da portaria do Ministério da Saúde, portaria 3.088 de 2011, onde ela organiza, ela traz a sistematização da organização do atendimento psicossocial na saúde mental da rede SUS, né, na atenção básica, na média complexidade, os hospitais aí, o atendimento. Temos também aí uma instrução normativa do próprio Ministério do Trabalho, né, extinto Ministério do Trabalho de 2012, instrução normativa número 98, que ela o trabalho já vai reconhecer as pessoas com esquizofrenia como pessoas elegíveis à lei de cota para inclusão no mercado de trabalho, né? Caracterizando então como uma deficiência psicossocial. A deficiência psicossocial sendo entendida aí então como uma sequela por transtornos mentais, né? Então todo transtorno mental grave, crônico aí de caráter permanente que apresente sequelas, ou seja, limitações significativas na parte de cognição, por exemplo, eles podem ser então classificáveis como uma deficiência. Por que tudo isso é importante? Né? Porque apesar dessas legislações elas já estarem estabelecidas, ainda é um desafio muito grande na prática, e na prática a gente ainda se depara com dificuldades das pessoas mental e psicossocial, de conseguirem o acesso devido, seja ao trabalho, seja em concurso público. Então a gente vai falar um pouquinho disso também, porque a partir dessas legislações são elas que a gente deve cobrar quando a gente se dirige às legislações já existentes, cobrando que elas sejam colocadas em prática, tá? Para a gente falar um pouquinho do benefício de prestação continuada, e agora nesse momento que nós estamos todos vivenciando, o benefício de prestação continuada, que é aquele da legislação do LOAS, né? Ele teve uma alteração a partir da Lei 13.982, do dia 2 de abril desse ano, de 2020, é essa mesma legislação que colocou a questão do auxílio emergencial que está sendo pago para as pessoas autônomas e desempregadas de R$600, mas nessa legislação ela também coloca que agora a renda do benefício de prestação continuada, ela não vai contar, o cálculo da renda não vai contar, não conta como renda para o cálculo do benefício
o per capita para requerer o BPC, né? Ou seja, vai ser possível, por exemplo, você ter na mesma casa uma pessoa com benefício de prestação continuada e uma outra pessoa idosa, né? O que antes só estava ocorrendo através de vias judiciais, através da judicialização. O cálculo tinha que ser, esse benefício não tinha que ser, esse benefício não seria cumulativo, não poderia mais de uma pessoa ter esse benefício em casa, né? E agora, por conta da pandemia, isso está valendo até 31 de dezembro desse ano. A partir dessa nova lei, né, que alterou o BPC, que o cálculo da renda familiar para requerer esse benefício, ele tenha com base meio salário mínimo per capita, né, ao invés de um quarto de salário mínimo per capita, como era anteriormente, né, excepcionalmente durante esse estado de calamidade até 30. Isso é importante porque muitas pessoas isso é importante porque muitas pessoas muitas vezes não conseguiam alcançar o máximo aí exigido de um quarto de salário mínimo. Então, agora, com metade do salário mínimo por pessoa de renda na casa, então é possível que mais pessoas consigam, e mesmo se tiver alguém ali na casa que é aposentado ou que já recebe o BPC do idoso, mesmo assim a pessoa pode dar entrada. A entrada ela é feita através ou dos CRAS, né, dos Centros de Referência de Assistência Social, aí mais próximo de sua casa, ou então ela é feita também através do site do INSS, né, ou ligando pelo telefone também, tá? Vamos lá. Vou trazer um pouquinho agora sobre a questão do auxílio doença, né? Muitas famílias, né? E aí acho que eu até vou trazer um pouquinho de uma pergunta que foi feita, que eu recebi anteriormente pela Sara Nicolelli, que é uma mãe aí, que inclusive está aqui nos assistindo, que é presidente da AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, né? Que é um pouquinho sobre eu quero aposentar o meu filho, como que eu faço para aposentar o meu filho por invalidez, tá? E aí isso já entra um pouco também no assunto do auxílio doença, como que precisa. Então vamos lá. O INSS ele tem alguns serviços, né, alguns benefícios, e só que o INSS ele precisa de que todos esses serviços que a pessoa tem acesso, a pessoa tenha um mínimo de contribuição, né? Tenha o que eles chamam de qualidade de do INSS, você precisa estar pagando o INSS, seja como autônomo, com aquela guia laranjinha, guia de recolhimento de previdência social, ou até mesmo pelo site, né? Ou até mesmo a pessoa trabalhando, e aí a empresa paga o INSS dele. Então, para esses benefícios do INSS, obrigatoriamente a pessoa precisa ter contribuição, tá? A confusão se dá muitas vezes porque o INSS também administra alguns benefícios que são sociais. E aí, esses benefícios exclusivos da assistência social, nós estamos vendo o auxílio emergencial, como nós estamos vendo também o benefício de prestação continuada, esses não precisam de contribuição. Tá? Agora, para aposentar por invalidez, não existe hoje pelo INSS uma aposentadoria compulsória, ou seja, automaticamente eu vou lá no INSS e peço aposentadoria por invalidez. Não existe, por quê? Porque primeiro precisar estar contribuindo, ter ali o seu tempo mínimo de 12 meses de contribuição com o INSS, né? Para que nesse período de 12 meses ela consiga comprovar que em determinado momento, dentro desses 12 meses, ela foi acometida por alguma doença, alguma coisa que aconteceu que ela não pôde trabalhar. Né? Então, isso vai ser avaliado. Primeiro, então, a pessoa entra com pedido de auxílio doença e o que vai avaliar, no caso do INSS, por quanto tempo, se vai deferir, né? Se vai oferecer esse auxílio por determinado tempo ou se vai indeferir, tá? Então,
Primeiro tem o auxílio-doença, para que somente após várias renovações de auxílio-doença ou sendo considerado pela perícia médica do INSS que existe realmente uma incapacidade total, né, para o trabalho, para aquela função que a pessoa estava cadastrada no INSS como contribuinte, aí o perito mesmo pode decidir por uma aposentadoria por invalidez. Porque geralmente o que acontece é mais mesmo o auxílio doença, tá? Então, no auxílio doença, acontece duas coisas, né? Muitas vezes a pessoa não consegue, tem indeferido o meu pedido, por que que tive indeferido? Então, primeiro precisa verificar se está dentro da carência, né? Se tem como comprovar esse tempo mínimo de 12 meses de contribuição anterior à entrada do pedido, né? Então, às vezes tem algumas mães que falam assim, mas olha, ele trabalhou, né, ou então pagou o INSS há 10 anos atrás por 20 anos, ele não tem direito a se aposentar? Se nesse momento ele não está pagando, se nesse momento ele não está contribuindo com o INSS, ele não consegue se aposentar, não consegue esse auxílio-doença. O que pode ser feito é a revisão, mas 20 anos aí não é suficiente ainda, vai precisar mais tempo com INSS para que depois desse período que você está pagando, você consiga, então, depois de 12 meses, entrar com pedido de auxílio-doença, tá? Então, a aposentadoria por invalidez, quando a pessoa ela está já no auxílio-doença, ela está recebendo auxílio-doença, e aí foi determinado por um período, né? E aí, nessa nova perícia é que o perito vai identificar se teve aí, se tem a necessidade de dar continuidade ou não. Quando que o perito pode pedir por uma aposentadoria por invalidez? Quando fica claro para ele que nessa revisão fica claro para ele que existiu um agravo, né? A própria legislação do auxílio-doença, ela tem um artigo lá que coloca que no caso de agravo, né, daquela doença, ainda que ela seja pré-existente, pode então ser dado continuidade, mesmo para que doenças que já existiam antes da pessoa entrar com o pedido do auxílio-doença, porque essa é muitas das vezes um motivo pelo qual as pessoas às vezes no motivo do indeferimento. O motivo do meu indeferimento é porque é considerado doença pré-existente. Sim, a pessoa teve o diagnóstico aos 20 anos de esquizofrenia, né? E aí, de repente, entrou com qualidade de segurado já com 30 anos. O que precisa ficar claro? Que o laudo médico, principalmente, que for apresentado, ele traga uma evolução do caso, evolução diagnóstica, e que também o laudo possa apresentar que nesse período da carência anterior à entrada do pedido do auxílio-doença, ou seja, os 12 meses antes, o médico tenha condição, se for, claro, real isso, de poder colocar, olha, no período tal a tal, teve uma piora de sintomas, ou então precisou ser internado. Esses dados minuciosos, eles são importantes para que se possa recorrer caso tenha um indeferimento indevido, né? O recorrer ele pode ser feito através da Defensoria Pública, através do Juizado Especial Federal também, né? Sempre existindo a possibilidade, dá para se recorrer, né? Quem tem aí o acompanhamento com o advogado, é importante que seja um advogado aí que tenha uma experiência, tenha uma afinidade, já poder recorrer ao caso, tá? Dentro dos direitos, recorrer ao caso, tá? Dentro dos direitos sociais, aí na parte de benefícios, né, assistenciais, a gente tem também, disponível para as pessoas com esquizofrenia, benefícios voltados para assistência social, que são muito deles regulados através do CAD único, que é o cadastro único do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS,
onde a porta de entrada é o CRAS, são os Centros de Referência da Assistência Social. Através do CAD Único, a pessoas ter acesso a outros benefícios eventuais, né, também. Entre eles tem questões de cesta básica, que a gente tem visto, principalmente agora nesse momento de pandemia. Tem o família, a pessoa com deficiência, ela pode ter acesso, né, também. Tem também as questões relacionadas ao transporte, né? Então, a pessoa com esquizofrenia, assim como as outras pessoas com deficiência, também podem ter acesso à isenção no transporte público municipal. Algumas localidades aí também oferecem intermunicipais, né? E também interestadual. O interestadual, ou seja, de um estado para o outro, é o passe livre rodoviário, que é o passe livre regulado pelo Ministério de Transportes, onde hoje o acesso dele, a solicitação pode ser feita integralmente online, né? Integralmente pelo site do Ministério do Transporte, a solicitação do passe livre e o envio, inclusive, do laudo preenchido pelo médico. No caso do passe livre, precisa que um outro profissional de ensino superior, no caso pode ser assistente social, também carimbe isso e ter aí a isenção, a gratuidade, tanto para o acompanhante como também para a pessoa. Tá? É importante que possa cada um de vocês aí que estão assistindo, né? A internet nos possibilita que pessoas de várias localidades assistam. Por isso que aqui em São Paulo a gente tem a SP Trans, por exemplo, que dá o bilhete único especial, que dá isenção no transporte público e de metrô, né? Ônibus e metrô, que inclusive agora na pandemia tem renovado automaticamente, sem a necessidade da pessoa ir lá no posto de atendimento e apresentar novo formulário, mas é importante que cada um, na sua localidade também, possa se informar como que um posto de atendimento de transporte tem funcionado, né? Mas, geralmente, todas essas informações, a entrada nessas questões de transporte, também na parte assistencial, aí a gente tem também alguns direitos estabelecidos para as pessoas com esquizofrenia e com outras deficiências, seja na área de educação, então a provisão realmente de uma tecnologia assistiva de apoio, que a gente diz, ou seja, que a pessoa possa ter, né, no caso de criança, de adolescente, ou até mesmo em nível de graduação, possa ter as disciplinas aí, a grade curricular também adaptada para que aquela limitação que ele não seja prejudicada, para que ele possa concluir o conteúdo aí absorvido, tá? Então, tudo isso também é importante. De cultura, então também há nos espaços de cinema, de teatro, a possibilidade de shows, alguns estádios, né, gratuidade ou meia entrada garantida, tá? E aí isso vale também, entra dentro da questão de esporte e lazer, tá bom? Dentro da rede de assistência psicossocial, no caso a rede aí de saúde mental, dentro desses direitos voltados, nós temos pela RAPS definido alguns equipamentos que também é importante que sejam utilizados, né? Os centros de reabilitação, alguns deles em São Paulo, funcionam muito bem, oferecendo físio, oferecendo fono, também terapia ocupacional. Centros de convivência, né, como o SECO, que são regionalizados e ligados à UBS, a Unidade Básica de Saúde, também está dentro da RAPS aí também como uma estratégia de atendimento em saúde mental, onde a pessoa pode ter trabalhado melhor aí a convivência comunitária também e a inclusão socioeducativa. Alguns serviços também, como o NASF,
né, dentro das UBS, que podem oferecer esses atendimentos domiciliares e um acompanhamento mais próximo da equipe multi aí de saúde mental da UBS no domicílio da pessoa. Assim, todo o atendimento também é regional, também tem a região, todo o atendimento também é regional, também tem a região, cada região tem um mais próximo também, mas é porta aberta e vários níveis aí de atendimento. E a própria secretaria supervisão técnica de saúde, né? Geralmente a supervisão técnica de saúde ela é regionalizada por distrito e é importante que as pessoas também conheçam para poder cobrar, né? Quando algum desses serviços você encontra alguma dificuldade de atendimento ou até mesmo de agendar a consulta de outras especialidades, tal, né? Fazer um acompanhamento idade, no posto não consegue marcar, posto não consegue marcar, regulação. Então, às vezes, é importante também que conheça a supervisão técnica de saúde, tá? Falando aí um pouquinho da questão de direito, né? Também, vamos lá, falar um pouquinho sobre interdição, curatela, né? Muitas mães, né? E aí respondendo novamente uma dúvida da AME, né, que é muito comum, né, para muitos pacientes, inclusive no PROES, que a gente tem muitos familiares que trazem a dúvida, poxa, eu cuido do meu filho, eu tenho medo de eu mesma morrer, e aí como que meu filho vai ficar? Eu sou aposentada, e a minha preocupação de como que eu faço para passar a minha aposentadoria para o meu filho, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, eu acho que é importante que assim, em vida, né, o pai, a mãe, o responsável por aquela pessoa, né, com esquizofrenia, ela tenha em vida já declarado que essa pessoa, que o filho é seu dependente econômico, né? Ou então que é seu dependente. Como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito de várias formas, como através de uma escritura declaratória de dependência econômica feita em cartório de registros unilateral, ou seja, não precisa do aval da própria lateral, ou seja, não precisa do aval da própria pessoa com esquizofrenia, que é dependente, que possa ser feito. Não precisa apresentar laudo médico, ela vai simplesmente dizer lá, lavrar no cartório, declarando, olha, eu, fulana de tal, eu sou responsável pelo para subsídios aí para subsídios aí das suas necessidades básicas, como vestuário, alimentação, tudo tal. Essa escritura ela é importante, ela pode ser apresentada na declaração de imposto de renda, ela pode também ser apresentada, no caso, para aposentados, servidores públicos aposentados, ela pode ser apresentada no órgão também aí respectivo, para que possa ser incluso já então o filho maior de 21 ou 24 anos como dependente econômico, sendo assim automaticamente quando a pessoa vir a falecer, quando a mãe, o pai, o responsável que recebe aquela aposentadoria vir a falecer, automaticamente a pessoa tem continuidade então nessa aposentadoria como pensão morte aí, tá? Outra forma é que também hoje, pelo imposto de renda, pela declaração de imposto de renda, é possível o laudo médico, né? E aí é importante que o laudo médico daquela pessoa coloque, né, o nome do filho, coloque o nome da mãe, que geralmente vai ser a mãe ou o pai, tendo ele como dependente, até desde quando faz tratamento, quando iniciaram os sintomas, e principalmente a possibilidade do médico colocar pessoa com deficiência mental, conforme a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Para que não tenha nenhuma dúvida aí, tá? Alguns casos, alguns fóruns, alguns juízes ainda pedem a questão de uma interdição para que a pessoa possa, uma interdição para a ou aos ou aos
dos responsáveis caso um desses venha a falecer, tá? Isso não é obrigatório, mas quando existem a orientação judicial para isso, isso também pode ser feito. Que é importante que a pessoa com esquizofrenia tenha conhecimento disso, do que está sendo tratado por ela, até mesmo porque ela vai precisar se apresentar diante do juiz e vai ser questionada sobre isso, né? Existe interdição parcial que geralmente está relacionada exclusivamente pela questão da administração de bens, pela questão dos recursos aí de finanças mesmo, né? Então, e aí, no caso seja definido a interdição parcial, ela vai ter lá expressa quem que é o curador, ou seja, quem que é o responsável, né, que tem a tutela daquela pessoa, e vai também ser definido aí sobre que fim que essa pessoa tem uma interdição parcial no campo civil, e geralmente vai lá, tá escrito de bens, né, de bens hereditários, enfim, dentro disso, tá? De herança familiar. A interdição ela pode ser dada entrada através também da Defensoria Pública ou Juizado Especial, né? É importante também dizer que não obrigatoriamente tem a necessidade da mediação de um advogado particular, mas isso também pode ser feito, às vezes até com mais brevidade, quando é feito através de um advogado também. Quando também é solicitado a questão de interdição, de curatela, são situações, às vezes, que realmente mostram que a pessoa com esquizofrenia, ela está em alguma situação, às vezes, de risco, né? Se recusa a um tratamento, expondo-se a riscos aí, tanto para ele mesmo, como também para terceiros, e aí precisa às vezes ser trabalhada a questão do tratamento, muitas vezes até involuntário, às vezes até uma internação, então casos assim, tá? Mas tudo isso vai precisar, é importante que tenha quando é um caso de internação involuntária, por exemplo, obrigatoriamente a pessoa precisa, para iniciar o processo, precisa ter uma avaliação de uma equipe de saúde mental, seja de um CAPS, seja de um serviço que já o acompanha, até mesmo na rede particular, tá? E vamos lá agora um pouquinho para respostas aí, para perguntas aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre, falei um pouco falando aqui de vocês e pegando agora aqui as perguntas de vocês, só um instantinho. Meu pai, da Raquel Nascimento, meu pai é funcionário público federal e no órgão me disseram que a aposentadoria morre com ele, o que fazer? Vamos lá, Raquel, obrigada pela sua pergunta. O seu pai é funcionário, ele... Não, a aposentadoria morrer com o seu pai, o que fazer? Tá, entendi. Então, a primeira coisa que precisa fazer é o seu pai se dirigir até esse órgão, né, federal, onde ele é funcionário público, informando que ele tem um filho, né, com esquizofrenia, que ele tem uma pessoa aí com esquizofrenia na casa e que essa pessoa pode ser considerado dependente. Pode ser considerado dependente, né? Geralmente a gente tem que depois dos 18 anos, depois dos 21, ou até quando está estudando, depois dos 24, a pessoa ainda toda a vida, sempre tem alguém ali que pode ficar como dependente. Tá? Então, eu acho que o que vale é você falar para o seu pai, pegar um laudo médico dizendo, né, do filho que tem aí esquizofrenia, levar no órgão e apresentar, olha, esse daqui é o meu dependente, ele tem uma deficiência mental ou psicossocial, como o médico quiser colocar, para que já possa em vida ser informado. Acho que vale também a dependência econômica no cartório, mais próximo da casa de você econômica no cartório,
mais próximo da casa de vocês, no cartório de registro civil, junto com o laudo, e levar tudo isso, protocolar, para que automaticamente possa ter acesso. Vamos lá. Vamos lá, agora da Priscila. A Priscila traz assim: sou funcionária pública pelo regime estatutário. Estou afastada porque tenho esquizofrenia. Tudo isso vai depender da avaliação, tudo isso vai depender da avaliação da perícia de onde você trabalha, né? Do órgão que você trabalha. É importante você levar um laudo bastante detalhado, e eu acho que aí vale até mesmo pedir, onde você faz o tratamento, uma cópia do seu prontuário. Né? Lembra que eu falei sobre a questão da aposentadoria por invalidez? Ela está muito relacionada a um agravo. Diversos afastamentos por motivo de doença, né? E aí eles são prorrogáveis, eles são determinados, tem um tempo determinado, mas que possa ter uma aposentadoria dessa avaliação do seu perito. Então eu acho que uma coisa que vale fazer, você pegar todo esse estudo aí da progressão do seu caso, do que você tem, pedir para o seu médico esse laudo atualizado. Eu acho que se você tiver a possibilidade de outros profissionais que te acompanham, de repente psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional também, a avaliação deles sobre isso, para que o perito então possa identificar se existe ou não agravo e se existe a condição ou não de retornar para a função que você já exercia, né? Isso também é um ponto, tá? Vamos lá, colocar aqui as perguntas. Vamos lá, Rosana. A pessoa que contribui com o INSS como autônomo e está estabilizado, tem direito ao auxílio-doença, tendo só os sintomas negativos? Olha, isso vai depender, Rossana Nuri. Obrigada pela sua pergunta, Rossana. Isso vai depender da avaliação do perito se nesse período que a pessoa está contribuindo como autônomo, se ela teve alguma piora de sintomas, né? Os sintomas negativos da esquizofrenia em si não são aquilo que impede, que definem a incapacidade laboral, por exemplo, né? Não, porque os sintomas negativos na esquizofrenia, por exemplo, um isolamento social, uma dificuldade maior de comunicação, uma dificuldade maior de atenção, de memória, de raciocínio lógico, não necessariamente isso é o que define que a pessoa tem uma incapacidade laboral. Tá? Então, se a pessoa ela está estabilizada e aí ela entra com um pedido no INSS de auxílio-doença, muito provavelmente, durante essa perícia, o INSS, o perito vai entender que essa pessoa está bem, né? Até mesmo porque se ao ver o laudo, ver que a pessoa está nesses últimos 12 meses estável, seguindo a vida funcional, ou seja, consegue ter independência para o ir e vir, para comer, para suas necessidades básicas, para o seu autocuidado, muito provavelmente o INSS aí não vai entender que realmente essa pessoa está incapacitada para o trabalho, porque a entrada seria no auxílio-doença. E quando você entra com auxílio-doença, é como se você estivesse dizendo: olha, eu não posso agora trabalhar porque eu estou doente. Eu não posso agora trabalhar porque aconteceu alguma coisa que está me impedindo de continuar a fazer as atividades mesmo que eu fazia antes como autônomo. E se isso não ficar claro numa perícia, aí realmente oferecer isso, tá? Uma outra pergunta aqui do Léo dos Santos. Quem tem esquizofrenia pode participar do concurso público nas cotas para pessoas para deficientes, mesmo que a esquizofrenia tenha aparecido após os 18 anos? Ótima pergunta, Léo. Muito boa. Essa é a pergunta também do Leandro Bicalho, que nos enviou e-mail também, agradecendo ao Leandro aí pelo contato, pelo e-mail.
o que acontece? A gente viu que a legislação ela entende que qualquer pessoa que tenha aí impedimentos de longo prazo, então, de natureza mental, ela pode ser considerada, né, uma pessoa com deficiência aí, mental ou psicossocial. Existe uma legislação anterior, ela dizia que a pessoa com deficiência intelectual era considerada quando a pessoa teve o aparecimento dos sintomas antes do problema. E aí desafio que eu falei um pouquinho no começo é que, apesar de nós termos diversos direitos estabelecidos e legislações muito boas, a prática a gente ainda vê alguns buracos, né? Onde editais mesmo de órgãos públicos traz informações aí desatualizadas, tá? Então, para você ser considerado a um concurso público pela cota de deficiente, sendo você uma pessoa com esquizofrenia, você não precisa dizer que o seu laudo ou que o surgimento dos seus sintomas foram antes dos 18 anos. Né? Então, por isso que é extremamente importante, aí eu volto a dizer que o laudo dos médicos, é importante que os médicos, que a equipe que faça um laudo, possa se utilizar, né, da legislação 13.146 de 2015, a LBI, como uma justificativa, que é a justificativa desse acesso. Então, colocar lá, né, olha, os devidos fins, os devidos desde tanto faz tratamento, desde tanto faz tratamento, desde que a e que essa pessoa, né, sempre terminar, é considerada pessoa com deficiência conforme Lei 13.146/15. Com isso em mãos, não tem como não conseguir, né, a aprovação aí para a participação no concurso pela cota, tá? Mas a questão de concurso público, ela é importante ter sempre em mente que a reserva de vagas para pessoas com deficiência para concurso públicos é de até 5%. Então, precisa ler com bastante cuidado o edital do concurso público para ver se de fato tem reserva de vaga para pessoas com deficiência e quanto que né? Qual é a proporção de vagas, né? A localidade dessas vagas também, e dentro do edital vai estar lá para inscrição, no caso, vai estar definido lá sobre as pessoas com deficiência, né, o ingresso de pessoas com deficiência, como que deve ser apresentado ainda no ato de inscrição esse laudo e essa comprovação de deficiência, tá? Todas essas informações, elas vão estar no das dificuldades, elas já são respondidas ali no edital, mas nem sempre um concurso que tem diversas vagas destinada à área, tem também para aquela mesma vaga destinada à pessoa com deficiência, tá? Vamos lá de uma outra pergunta, agora da Sônia. Da Sônia diz assim, um comentário, na verdade, né? O auxílio doença do meu filho foi cortado, foi até a segunda instância e negaram, tá? Sônia, precisa ver exatamente o porquê que está sendo negado, tá? Se é um motivo plausível de recurso ou não, tá? Eu não sei se essa segunda instância que você diz foi através da Defensoria Pública ou através do Juizado Especial Federal, mas se foi através da Defensoria Pública e Juizado Especial Federal, realmente não tem mais para onde recorrer. E com certeza aí tem alguma coisa que não está dando direito, porque realmente não está atendendo. Veja se não é por conta da qualidade existente, né? Lembra que para a doença pré-existente não ser considerada, então precisa ser do médico que existia um agravo naquele período, que existia uma piora dos sintomas, né? Faz a pergunta assim: como tornar o BPC uma aposentadoria?
Obrigada, Tiago, pela pergunta aí. O BPC, ele é um benefício da assistência social. A lei orgânica então o BPC ele nunca será uma aposentadoria, porque benefício assistencial ele não é contributivo, ou seja, você não precisa pagar o INSS para você ter acesso a ele. Já a aposentadoria é daqueles benefícios do INSS que obrigatoriamente precisa ter contribuição. Então ele não se torna aposentadoria. Tá? Recentemente a gente viu até uma proposta aí que não foi dada com o 13º, né? O 13º salário, né? O 13º salário no final do ano, né? Mas aí não acabou sendo continuado, tá? Mas fica confuso, né? Mas o BPC ele não tem como se tornar aposentadoria. Para você ter como aposentadoria, aí precisa ter contribuição do INSS, tá? Só que lembrando, a aposentadoria, por contribuição como autônomo, ela vai pagar provavelmente o mesmo valor que você recebe do BPC, que é um salário mínimo, tá? Então, não sei se vale a pena tanto trocar um pelo outro. A Hélida Maria, ela traz uma pergunta que diz assim: quais os direitos que a pessoa com esquizofrenia tem quando os pais recebem a curatela, tá? Então vamos lá, quando os pais estão com a curatela, assim como qualquer pessoa que fica com a curatela como responsável, é o curador, no caso da pergunta aí da Hélida, são os pais, né, que ficam totalmente responsáveis de todos os cuidados de necessidades básicas aí da pessoa. Sobre interditada parcialmente tem aos pais como curador, ela também pode votar, ela também pode se casar, ela também pode fazer planejamento familiar, uso de anticoncepcional, no caso para mulheres também, independente do aval, né, da autorização aí dos seus curadores. E pode trabalhar e ela pode estudar. Para o caso do trabalho, muito do que geralmente acontece é que a assinatura do contrato do trabalho tenha que ser feito aí pela presença do curador da família, né? E a conta geralmente tem que ser aberta. Muitas vezes a empresa acaba abrindo a conta bancária no nome do curador, tá? Mas não é isso, tá? Porque isso não impede a pessoa de trabalhar, mesmo que ela tenha uma interdição parcial. Lembrando que a interdição, né, da curatela, geralmente ela está relacionada à administração dos recursos financeiros. Então, ela vai ter possibilidade aí de fazer, tá? Vamos agora para uma última pergunta aqui. Estamos aqui para terminar, né? Mais uma pergunta agora da Priscila Gilmore, tá? Sou funcionária pública pelo regime estatutário, estou afastada. Esse que eu já vi, desculpa, perdão. Vamos do Luiz Alberto da Silva agora. Obrigada, Luiz. Eu tenho esquizofrenia paranoide, gostaria do auxílio doença ou aposentar. Só que não consigo cadastrar o CadÚnico, pois a renda supera o valor mínimo por pessoa da família. Tenho um tempo de trabalho em órgãos de 2 anos, onde fui exonerado, pedi a certidão, ok? No momento não pago o INSS. Não, para fins de auxílio doença nesse exato momento não, tá, Luiz? O que você vai precisar fazer no seu caso, pelo que você está contando, é começar a pagar, começar a contribuir para o INSS como autônomo, pode ser, tá? E aí você pagando pelo mínimo, que é 10% do salário mínimo aí, completando 12 contribuições, completando 12 meses, você aí pode então dar entrada no auxílio doença. O benefício do auxílio doença, o benefício do BPC,
pelo CAD único que você traz, ele vai depender realmente da questão da renda, de uma condição socioeconômica. Mas, como eu falei no começo, atualmente, isso valendo só até 31 de dezembro desse ano, atualmente o cálculo da renda per capita ali subiu para meio salário mínimo e não mais um quarto do salário mínimo. Então, acho que vale a pena você retornar a um CRAS para saber se agora, a partir dessa nova atualização da legislação, se você teria direito a então é só pelo auxílio doença, tá? Porque ele tem mesmo voltado a questão para o CAD único, é só pelo auxílio doença, tá? Porque ele tem mesmo voltado a questão para o CAD único. Nós temos 5 últimos minutos aqui, eu vou finalizar. Antes de finalizar, eu queria deixar para vocês aqui nossos maiores desafios ainda na questão de direitos, combater realmente essa questão do estigma, né? E aí o estigma, a gente entra tanto pelo autoestigma, o estigma de outros profissionais, dos familiares, da sociedade, dos empregadores. Por isso eu sempre, né, pessoas com esquizofrenia, tanto para as pessoas como para os familiares, é possível, vocês devem lutar pelos direitos de vocês. Nenhum direito deve ser considerado um favor, mas sim é algo que foi construído historicamente com muita luta e vocês precisam também falar, né, sobre as necessidades que vocês têm e estarem presentes nesses espaços públicos, tá? Outro desafio também é a inclusão, né, profissional, quando a gente diz, além da lei de cotas, além de preencher ali uma cota também, tá? Isso é que nós teremos um evento online também, da Semana do Entendendo a Esquizofrenia com a Silvana Barreto e Walter Nunes, no próximo sábado, dia 30 de maio, às 17 horas, tá? A gente vai colocar aqui nos comentários também como você pode ter acesso. Tem várias coisas acontecendo, se informem, divulguem e participem. Eu vou encerrando por aqui. Eu peço para vocês curtirem a nossa página aqui no Facebook. Todas as vezes que a gente iniciar uma publicação, uma nova live, você vai receber uma notificação para que você possa participar. Essa live ela vai ficar também em breve disponível no nosso canal no YouTube, canal do PROESC, né, Programa de Esquizofrenia da Unifesp. Se inscreve no muito bons também para vocês conferirem e participem. Esse canal é para vocês, é de vocês. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação de todos vocês. Espero que tenha respondido as dúvidas. E-mail Luciene, tudo junto e minúsculo, @gmail.com. redondoluciene@gmail.com. É isso, espero que vocês tenham gostado. Saúde, paz para todos vocês. Muito obrigada, um beijo. Tchau.